Botiga. Olá, Ruth. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá mais o quê. Não, ainda não é meio-dia, bom dia. Não, não é, mas às vezes a pessoa só vai assistir à noite. Ah, sim, Aí a gente dá bom dia, a pessoa fala, mas agora é à noite. mas aparece a hora Não. da gravação. E aí, Ruth, como é que estamos de ânimo? Como é que estamos de guerra? Como é que estamos de política? Não está muito bom, não, né? Olha, é uma coisa realmente diferente. É, o povo judeu é um povo diferente. Todos os povos têm as suas características, evidentemente. Agora, com relação ao povo judeu, o fato de que não se concorda com tudo, existe sempre discordância. E não é só agora, na longa história, os milhares de anos do povo judeu, a gente viu o quanto houve divergências e como existem separações, porque é, a religião é judaica, a filosofia judaica exige muita, como se diz, certeza de que você não está fazendo errado contra as vontades de Deus. E, e cada um, o problema é esse, é que cada um vê o aspecto pela sua visão. Então, o povo é muito dividido, nós temos muitas, muitas categorias em tudo, entre os religiosos, os não religiosos, os meio religiosos, os muito religiosos, os extremamente religiosos e aqueles que não querem nada com a religião. E cada um tem uma ideia, e cada um. Por isso, nós temos também tantos partidos políticos, por causa dessas divergências. E agora, no início da guerra, já vai quase 3 meses, né? Estamos em 83 dias, mas mais 7 dias serão 90 dias, 3 meses. No início, todo mundo se juntou, todo mundo achou que a união faz a força, e é realmente isso, a união faz a força. Mas com o passar do tempo e a aproximação das decisões da Knesset, e primeiro, nos primeiros mês, 2 meses, havia uma paralisação ou uma diminuição muito grande de outras atividades que não fossem ligadas à guerra, mas que são muito importantes, como, por exemplo, o problema do Supremo Tribunal, que, antes de começar tudo isso, nós estávamos numa guerra, né, entre o ministro da Justiça e a presidência do Supremo Tribunal, aquele problema todo das leis, que vota, que não vota, que são leis básicas, e pela complicação do fato de que Israel não tem uma Constituição, e não tem Constituição por quê? Por causa das divergências. É Não se verdade. consegue, é, não se consegue concluir leis que seja aceita pela maioria, não só dos partidos que disputam as, as eleições, mas também das correntes filosóficas do judaísmo, da cultura judaica. De modo que até hoje nós não temos Constituição, e, e chamam de leis básicas aquelas que foram escritas na Declaração da Independência. Independência de Israel. É.
E até hoje, passados 75 anos, isso ainda está remoendo, remoendo. E quando entrou esse governo novo do Netanyahu, com esse ministro da Justiça e aquele Rothman como presidente da Comissão de Justiça da Knesset, a querer mudar a ordem de trabalho com relação da eleição de novos judeus, judeus juízes, a escolha de novos juízes, porque a presidenta que está até agora, ela termina o mandato dela e tem que entrar um novo. E também pelos juízes que saem que se aposentam, e você tem que escolher novos juízes para preencher o quadro de 15 juízes que constituem o quadro do Supremo Tribunal. Em outros países, isso é uma coisa normal. Aqui é um problema. Então, já desde o ano passado, começou no fim do ano passado, quando tomou posse esse governo, até agora ainda não foram escolhidos juízes, inclusive para os tribunais comuns, que tem tribunal de família, tem tribunal até de trânsito, mas em toda parte os juízes vão envelhecendo, chegam à idade que eles têm que se aposentar, e a escolha dos novos é um problema. Até antes desse novo governo, existia uma comissão que era votada não por políticos, por pessoas de prestígio, não só no problema de justiça, mas em outros problemas, que são outros problemas, não, outros ramos da cultura, da justiça, e até hoje essa comissão não conseguiu ser formada. E antes do início desse problema de guerra, estava em voga a votação ou não de um impedimento, né, como é que diz em português? Reeleição? Hã? Não é reeleição. Não. De dizer que uma lei que foi votada, que ela possa ser cancelada. E havia uma delas que dizia que quiser savir ou lo savir em hebraico. Agora, em português, tem uma palavra que eu nunca usei, mas nós falamos nessa qualquer coisa. Desculpe não poder te ajudar. Eu não... Esperar. Vou Desculpa não poder explicar te o que ajudar, é. meu hebraico não dá para isso. É você concordar em modificar uma coisa numa lei, um aspecto numa lei, se isso é uma coisa que é realmente necessária ou se não é tão necessária. Você pode abolir e não vai acontecer nada, porque amanhã a Knesset muda nas eleições e eles resolvem trazer a vaga. Mas não fazer essa escolha como se essa lei fosse uma lei básica, quer dizer, que ela depois não possa ser modificada facilmente. Não é que agora, no meio dessa guerra, o pessoal lá da direita, da direita extrema, e o Rothman e o Levit, que é o ministro da Justiça, resolveram agora, antes da nova fase de parada de trabalhos da Knesset por causa
tinha no verão, agora vai ter inverno, e quando chegar na época de Purim, outra vez o o a Knesset entra em pausa. Aí agora eles querem preparar novamente essa confusão. Eles querem E ter que aproveitar que o momento fazer está conturbado e que as pessoas estão voltadas para a guerra, para conseguir é, aprovar e sem é, nenhum e os barulho. políticos e os políticos resolveram que agora é época boa para fazer política. Lógico. A política que não é uma política certa, porque numa hora, se fosse uma coisa premente, tudo bem, mas é um problema que pode realmente ser adiado para daqui a 1 mês, 2 meses, Eles querem e não aproveitar, agora né, o momento criar para outra outra divergência muito forte, porque reuniram os 15 juízes que estão ainda agora no cargo do Supremo Tribunal, e 7 juízes votaram contra e 8 juízes votaram a favor, como já tinha sido votado antes, e, e agora começou a falar que, por causa da Esther, que é a presidente agora, que ela tem que sair, que isso é problema dela, porque ela vai sair e quem vai ficar no lugar dela já estava escolhido antes dessa guerra. Tem uma certa ordem na uhum. entrada dos juízes no posto mais elevado, de acordo com com a antiguidade. Quanto mais antigo, Sim, é uma hierarquia, é né. a, é a vez dele de assumir a Aham. presidência. Não leva em conta qual é a ideia dele com relação a ser mais progressista ou ser menos progressista. É assim que se estabeleceu há anos de que a, quem assume o cargo que é de presidente vai de acordo com a antiguidade. E agora, então, o maior problema. Então, na Knesset e fora da Knesset, e as pessoas que estão com as famílias presas lá em Gaza, ou as famílias de todas essas centenas de milhares de soldados Dados e enlutados. reservistas, não, Sim, também. reservistas, sim, Piluim, que estão lutando, que estão morrendo. Eles não acham que essa é a hora. Não, não é mesmo, né, Ruth? Eles não acham que é essa Nem eles, hora. nem ninguém, né. São os políticos que têm interesses Exatamente, obscuros, que querem, enganar, né, o povo para poder fazer o que eles querem. exatamente. E Oportunistas. também o problema agora com o ministro do exterior, que é um cargo muito importante nessa fase de guerra, que você precisa estar em contato com os países, numa hora que tantos países não dão apoio a Israel, muito pelo contrário, se manifestam de uma forma muito contrária e bastante, como se diz, sem nenhum respeito à vida humana, que aqui estão morrendo gente e eles estão os atacando e defendendo o Hamas como se fosse a mesma coisa. Um povo normal e, e Um uma inimigo normal. não, uma organização terrorista assassina. Então, numa hora dessas, tudo isso acontecendo. E agora, tarde, um pouco tarde demais, o nosso primeiro-ministro resolve entender
que tanta gente já tinha falado com ele, militares e outros políticos, que alguma coisa tem que mudar na, na relação entre Israel como Estado, a autoridade palestina, que não é um Estado, mas não é uma organização terrorista, e representa uma quantidade muito grande de palestinos que vivem na Judéia e na Samária e que não são adeptos do Hamas, embora lá também tenha adeptos do Hamas. E tem os países que estão querendo ser metafrim, que querem ser... Interlocutores, tem que mediadores. ser, tem que Mediadores. ser mediadores. Mediadores como o Egito, como o Cátar, que querem ajudar a chegar a alguma conclusão. Então, numa hora dessa, aí, agora, depois de quase 3 meses, aí o Benjamin despertou pelo grande erro que ele fez durante todo o governo dele, que foi de apoiar o Hamas para enfraquecer a autoridade palestina. Por que enfraquecer a autoridade palestina? Porque o governo dele tem uma meia dúzia de fanáticos que acham que a Judéia e a Samária devem ser anexadas a Israel e tirar de lá os palestinos e aumentar a entrada e a extensão das colônias. Se isso é para ser feito agora. Então, você abre os jornais, você escuta os debates na televisão, toda aquela gente que entende. Ninguém entende. Agora, de ontem para hoje, finalmente parece que ele resolveu achar que é o certo, que em Gaza tem 2 bilhões de pessoas, de habitantes, e tem uma quantidade X que falam de combatentes do Hamas, que pode ser 50 mil, que pode ser mais de 50 mil, mas a maioria do povo não são fanáticos, não são lutadores, e eles não votaram nas últimas eleições, há 10 anos atrás, no Hamas. E hoje, e aqui, o que está ficando claro é que nós estamos caminhando durante esses 3 meses de guerra quase, atravessando todas as fases que tinham sido estabelecidas para o sistema de guerra. Como é que você faz a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa? Você não pode entrar na guerra e ocupar tudo ou estar em todos os setores, sem que cada um tem uma necessidade diferente. Então, ele agora achou que valia a pena estabelecer contato, relações com Hamulot. Hamulot são o conjunto de famílias que todas elas pertencem ao mesmo núcleo, à mesma base, e são famílias grandes, como é em geral entre os árabes e muçulmanos, que o problema da união familiar é muito importante. Eles vão guardando a origem. Aquele lá foi avô, bisavô, trisavô, neto, bisneto, né? Então, e eles formam uma ramula. E os mais velhos, eles é que têm que ser ouvidos, eles é que têm que ser os que dão a última opinião. Então, ele agora achou, o Netanyahu, que valeria a pena entrar em contato com essas Hamulot e também com outros grupos de guerrilha que se opõem ao Hamas, que vai ser a única forma de você conseguir não ter inimigo dentro de casa. Certo. Porque é impossível você ficar lutando e ter inimigos dentro.
contra você quando você está ocupando a cidade que essas famílias estão, e que existe um problema muito sério nesse aspecto, que é o abastecimento da população. Quer dizer, todo mundo sabe, Israel e alguns países também ajudam, e centenas de caminhões entram com água, com medicamentos, com alimentos, com tudo que é necessário para uma população viver. E o que acontece? Os caminhões entram, geralmente, por Rafia. Rafia é uma cidade ao sul de Gaza, e que é uma cidade dividida com o Egito. É no mesmo ponto, passa uma linha, aqui é Egito, aqui é Gaza. E tem uma passagem. E na parte do Egito, Israel tem uma permissão do Egito para examinar tudo que entra, que é para não deixar entrar armas, nem beton, cimento armado, que vai poder servir para o Hamas continuar o projeto do metrô, né? Como eles dizem, esses túneis é o projeto do metrô de Gaza. E acontece o quê? Entra os caminhões, o pessoal que apoia o Hamas, como é que você vê? Eles não estão fardados, não estão, não é um exército fardado, mas tem uma identificação, estão armados. Todo mundo que tem arma é Hamas, porque o povinho não tem arma. Embora lá tenha arma de sobra, mas eles não andam armados. E essa quantidade de alimentação, de água, de tudo que o povo precisa, o Hamas pega para usufruto, e também, depois se descobriu, que eles vendem, que é para usar o dinheiro para mais armas, mais munições e mais. Gente, é demais. Então, é impossível. Não é possível você manter o povo, que são famílias, que são pessoas pobres, que são pessoas que não querem guerra e que têm filhos, crianças e mulheres que estão grávidas e que precisam ter um parto, que tenham o mínimo necessário para se manter vivo. As condições físicas de moradia, etc., já são péssimas. Começou o inverno, é difícil, as famílias são grandes, com muitas crianças, e você não consegue impedir que tudo isso que entra diariamente em Gaza chegue nas mãos das pessoas que têm que receber. Não. E aí? Hamas se apodera. E aí, como é que faz? Como é que estão pensando em resolver essa situação? Ninguém pensa nisso? Quem? Não, estou falando, esse pessoal, esses países que estão enviando essa ajuda humanitária, ninguém se atentou Mas é que existe uma coisa que só existe lá, uma organização que se chama UNRWA. Essa organização pertence à ONU. Foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, que era a organização que dava apoio, ajuda de todos os aspectos para todos os sobreviventes da guerra em todos os países que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial, que não eram poucos, né? Países grandes, não Gaza, que é um paísinho de 300 e poucos quilômetros de extensão, com uma população de 2 milhões. Era a França, a Inglaterra, a Itália, todos os países da Europa, mesmo os que primeiro apoiavam Hitler e que depois foram desgraçados, como a Polônia, a Hungria. A Hungria é hebraico. Uma mistura de Hungria com Bulgária. É Hungria. Então, terminou a guerra, tudo voltou à paz,
os refugiados voltaram para os seus países, os que já tinham se adaptado nos outros ficaram, e acabou essa organização de ajuda aos refugiados. Só ficou lá, Em em Gaza. Gaza. É única. E essa organização, ela se tornou uma organização, como se diz, que é um escândalo em matéria de, de moral, de respeito, porque Não, eles eles são têm. árabes, né? À frente dessa organização são árabes. Eles não são árabes, a UNRWA. A UNRWA é uma Não, organização eu sei, mas que pertence à membros ONU. dessa organização são árabes que estão lá. Sim, agora eles são empregados da ONU. Sim. Eles têm salários, eles têm cargos, têm tudo. Agora, o problema de que só lá existe ainda essa organização de ajuda aos refugiados. Não existe mais em país nenhum. E lá, se eles fizessem o trabalho deles certo, por exemplo, eles fazem estatísticas. Gaza tem 2 milhões de habitantes. Você sabe quantos hospitais tem em Gaza? Mais de 100. 60. Hã? 60. 60? Só? Só não, é demais. Para Mas 2 não, milhões de eu sei que é habitantes. demais, mas eu estou falando assim, porque eu li outro dia que tem mais de 100 hospitais. Sim, mas são hospitalecos. Estamos falando de hospitais. E são países de fora, não são países que Gaza é, sustenta ou que tem ou que mantenha. Eles não têm força de trabalho, não têm profissionais de trabalho para trabalhar em 60 hospitais deles. Aham, Não tem. Quer dizer, vem tudo de fora, está entendendo? E aham. todos esses que vêm de fora que trazem são gente que apoia, eles não são Hamas, mas eles apoiam a ideologia, eles Sim, apoiam a sim. forma de, do, do, da, do Hamas proceder com relação a Israel. Então, agora, começa a despertar tudo isso. Se Israel agora aceita que vai passar para a terceira etapa da guerra, que é vamos parar de bombardear tanto, de destruir moradias e etc., cuidar ao máximo da população civil, mas então vamos botar ordem nisso. E uma das coisas que tem que acabar é a honra, tem que acabar. Dentro das metas de Israel de destruir a infraestrutura, tanto governamental quanto militar, da Hamas, a terceira é acabar com essa estrutura da UNRWA lá. Porque isso não vai deixar nunca você terminar essa guerra e chegar a um ponto de que vamos fazer um acordo entre a autoridade palestina, a população de Gaza, todos os países da ONU que estão querendo, o Egito, que sempre está disposto a fazer mediação, e tem países também como o Catar, que não são nem, como é que se diz, sionistas, nem são, não adoram Israel, mas eles também gostariam de que terminasse essa guerra. Eles têm pontos melhores para usar essa fortuna que eles dão É isso que eu queria entender, mensalmente. Ruth. Olha só, tem uma coisa que eu não consigo entender. A UNRWA é, é da ONU, mas a UNRWA trabalha para o Hamas.
É isso? A honra, ela não é que ela trabalha para o Hamas, Então, ela está vendida a Hamas. Ela, em rendida, vez, ela está rendida ao Hamas, ela está subordinada ao Hamas. está subordinada, que está tudo errado. E como é que ela pode estar subordinada ao Hamas se ela pertence à ONU? Ela pertence à ONU, ela recebe Então, a, é com a conivência da ONU. o orçamento que a Então, ONU então a ONU destina é a, conivente com essa aos situação. a, o orçamento que a ONU entrega à UNRWA está destinado ao povo, Que não é o que não acontece, ao Hamas. mas não E é o o que que a UNRWA acontece. faz Dá para é o Hamas. pega o orçamento e entrega Para ao o Hamas. Hamas. E outra coisa também que eu não consigo entender, se o Catar não é assim a favor do terrorismo do Hamas, por que que esses anos todos que o Hamas tem tudo isso que tem, não é só o Irã que manda para ele. Não, lógico, Então, claro. o Catar, ele também não é nenhum santo, eles sabiam o que estava Não, acontecendo. não tem santos. Não, não tem. Não existem. Então, Não por que que existem santos. agora eles Tem mudaram? interesses. Ah, interesses. Tá. Tem interesses. É, porque até Acontece que então o o Catar, Netanyahu também sabia que estava se mandando dinheiro para o Hamas, e ele estava conivente com isso. claro, todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Agora, acontece que existe, você vê que agora que temos um sistema de comunicação, né, tão grande, tudo é tão maravilhoso. Em uma fração de segundo, as notícias correm do telefone daqui para o Polo Norte. Uma maravilha, todo mundo sabe tudo. E aí você vê que numa hora dessas, você olha os campos universitários, as maiores, as mais importantes universidades americanas, e não só americanas, fazendo manifestações terríveis contra os judeus e maravilhosas a favor do Hamas. E não é só contra Israel, é contra os judeus também lá. Os É, americanos antissemitismo, né? estão dormindo no ponto, os É, judeus americanos e o governo americano, se bem que o governo americano não é antissemita. Nós não podemos dizer que não, o Biden ou a Casa Branca que é é. antissemita. Existe no parlamento a parte do Partido Republicano que são agora, né, quando ele estava de bem com o Netanyahu, ele não era antissemita. Agora já ficou mais fácil para ele ser antissemita. Nós estamos vendo isso no mundo todo, nós É. estamos vendo na Inglaterra, na França, na Itália, em todas essas partes. Agora, onde é que toda essa gente pretende chegar? Destruir Israel, acabar, eliminar o povo judeu da face da terra, porque para você acabar com os judeus, você não pode acabar com os judeus matando, fazendo genocídio em Israel. Israel tem 9 milhões de judeus e tem mais 6 milhões de judeus espalhados pelo mundo. A maior comunidade judia nos Estados Unidos, que tem perto de 3 milhões, e tem na Inglaterra, na França, tem muitos na, na Rússia tinha muito, mas com a guerra, Segunda Guerra Mundial, eles acabaram também Mas a gente está vindo. falando de uma minoria, né, Ruth? A gente não está falando aí de maioria de país nenhum que é contra judeu. Nada, não é nada, não é nada. Um país como o Brasil, um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, quantos judeus tem no Brasil? Não, você não entendeu. 140 Não, mil? não, não, você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que esses antissemitas que estão falando contra Israel e falando
também contra os judeus dos seus próprios países, não é a maioria de um país. Não, Uma não é a minoria maioria. barulhenta. O que a gente está falando aqui é o que acontece e que é um erro, né? Porque quem é que promove o terrorismo? No caso, você está falando, Gaza nós temos 2 milhões de palestinos. Quantos são do Hamas? Qual a porcentagem não é nem 100 mil. Então, a gente tem aí uma minoria que controla tudo isso. Esse é o grande problema do mundo. Quando você fica Não, calado, você não é a favor do antissemitismo, mas você não se pronuncia, claro. você acaba Agora, sendo conivente com uma situação. Porque as pessoas não é aquela velha história, não é comigo, deixa, deixa para lá. Mas, na verdade, isso não é assim. Então, assim, por exemplo, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, não é a maioria da população que é não, contra os judeus. não, mas a maioria que cala, É a maioria, exatamente, a maioria que fala, a maioria que cala, a maioria cala. que cala Então, não existe, esse é o problema, esse é o não problema. existe. É. Porque o que existe é a maioria muçulmana. Não tem países muçulmanos, a não ser esses da, que fizeram os acordos de Abraão, né, Uhum. como, lá nos Emirados, que assinaram acordos com Israel. Com os outros países árabes, eles podem, em alguns países, ficarem mais calados, mas eles também fazem bastante manifestações. No jornal de hoje, aqui em Israel, aparece, por exemplo, a Turquia. Nós temos relações agora diplomáticas, depois que disse que foram tivemos problemas com aquele navio Uhum. que veio trazer também ajuda para os palestinos. Eu mesmo, há 10, 20 anos atrás, todo ano praticamente eu ia passar férias na Turquia. Judeus de todo mundo. Não tinha problema nenhum. Hoje está pendurado lá, num poste, a figura, né, dos judeus, de todo mundo. Matar. É. Não, Entendeu? isso É é uma fato, coisa, né? entre eles existe um alto e baixo, mas, na verdade, os muçulmanos eles são uma grande maioria depois do cristianismo, já falamos nisso, e, e você vê que se amanhã se faz uma guerra, por exemplo, semana passada, se falou nisso, que há aquele triângulo que se forma de fronteiras entre a Síria, a Jordânia e Israel, que dali a Jordânia, que estava conosco sempre de paz, enquanto o pai desse atual rei Hussein era o rei, agora esse filho dele, o Abdallah, ele não é muito forte nem muito inteligente, porque ele também muito medroso, porque perto de 70% da população da Jordânia são palestinos, quer dizer, eles já não nasceram na Palestina, nem ele, nem os pais, mas essa moda que existe nos países árabes, onde os palestinos vão como refugiados, eles não recebem cidadania. Eles podem ficar lá 3, 4, 5, 6 gerações, eles continuam palestinos. Eles não têm nenhum direito igual ao povo jordaniano, ao Mas povo você está querendo sírio. dizer que a Jordânia agora não é mais Ela não seguro essa rompeu relação com relações. Israel. Ela não rompeu relações com Israel, mas quando se falou agora de fazer uma guerra, se o Hezbollah resolver entrar numa guerra completa, digamos, na região, então a Hezbollah pega o Líbano, quer dizer, o Líbano, o governo do Líbano, ninguém pergunta a ele,
o Hezbollah faz o que quer. E tem a Síria, que também está dominada pelo Irã. A Síria está dominada pelo Irã, inclusive com forças armadas. Então, fica a Síria, Jordânia, Líbano, tudo isso na fronteira com Israel, e mais o Hamas. E agora, como estão pretendendo o Hamas e os seus aliados usar os palestinos da Judéia e da Samária que estão dentro de Israel. Tudo isso é um círculo que realmente pode fazer um prejuízo muito grande. Mas, Muito Ruth, grande. olha só. Você falar isso, a gente vai ficar todo mundo aqui apavorado. Aqui fora de Israel. E eu acho que a gente tem que pensar que a gente não está sozinho, né? A gente não é fraco e a gente já está de olho nisso. Israel não está esperando isso se concretizar. A gente Escuta, minha tem. querida, Ah, ontem, o Hezbollah mandou mais de 30 foguetes para Acre, para todas as Krayot, Kiryat Yam, Kiryat Bialik, toda aquela faixa, aquele golfo que tem de Acre para o norte, todo mundo recebeu ontem flores. mas Israel não ficou parado. 30, Israel, ah, mas Israel contra-atacou. claro, claro que Israel Não, contra-ataca, eles não não, vão não fazer o que eles existe querem, isso. porque senão Israel acaba. Se juntar tudo Não, isso, aí não Israel acaba, existe. a gente morre todo Não, mundo aqui não e existe. acaba E se o mundo. nota, Israel contra-atacou. Inclusive, eles mandaram ontem desses drones, que são drones de ataque. Eles têm, material para explodir e atacar. Israel explodiu o drone, Então, além de mandar também aviões. Agora, tem uma série de problemas. Eu já expliquei alguma vez que Israel não tem nada contra o Líbano, nem o Líbano contra Israel. Mas se o Hamas, se o Hezbollah está sediado em território libanês, quando você tem que atacar o sim, eu sei disso. Hezbollah, Vai você está atacar o Líbano. atacando o território Teve essa libanês. noite também que Israel fez ataques em Damasco, no aeroporto, não foi? Exato. Para Porque morreu. evitar que eles É, atacassem. Então, assim, é isso que eu estou te falando, assim, que eles têm vontade, que o desejo deles é acabar com isso tudo, a gente sabe. Mas Israel não está parado esperando ser atacada. A gente vê, não, absolutamente. não, Imagina, pelo nós já amor não de Deus, não, é existiríamos há porque do muito jeito que tempo. você falou agora, a gente já tô com a minha malinha Não, pronta para o aeroporto, Ben Gurion. não, você, se você não lê o jornal, não Não, eu vê estou televisão, acompanhando, rádio, eu você não sei vai disso saber tudo. que está sendo lançado 30 foguetes lá em Eu Acre. Você não sei, escuta, não eu vi vê. disso, lógico que eu sei. Praticamente que eles mandam, eles recebem. É uma coisa Não, tá que, tenso, mas isso está tenso desde o início da guerra, né, Ruth? Eles não. Eu sei que aumentou, mas isso é uma coisa que se ainda bem, não é uma guerra declarada, apesar de já estar sendo tratado como uma guerra. exato. O problema é que até agora o Hezbollah não declarou guerra, não disse que entra. Ele apoia o Hamas, mas do momento que o Hamas, se o Hamas entrar em algum acordo com Israel para um cessar-fogo, ou eles estão querendo também algum, alguma conversação para acabar com a guerra. O problema só é que você, para acabar com a guerra que eles começaram, eles não podem ditar normas. Sim, As exigências que eles fazem, nós não podemos aceitar. claro. Se não houver desarmamento total de Gaza,
Não tem. Quem começou a guerra? Com certeza. Mas, Ruth, olha só, deixa eu voltar essa parte do Hezbollah, que eu acho que é uma coisa que tem que ficar clara. É, eles estão atacando o norte. A Jordânia tem acordo com Israel. A Jordânia não vai, de uma hora para outra, virar e começar a atacar Israel. A Jordânia, por enquanto, não fez nada. Não fez nada. Então, temos Nem a, que. É. nem a A Síria, Síria nem o também exército não, sírio. Por né? exemplo, do território sírio já saíram foguetes contra Israel, mas que são lançados Pelo pe- Irã. pe- pelos iranianos, que têm aquela força militar iraniana, que o comandante dele foi morto. Isso. A imprensa estrangeira acusa Israel. Israel disse que não tem nada com isso. E teve O uma outra enterro dele, declaração ele foi também, ledado. e teve uma outra declaração também do Irã, dizendo que o ataque de 7 de outubro foi uma resposta ao. Isso, Pois é, é, e até então eles diziam que não tinha nada a ver com esse ataque. Então está tudo muito embolado, né? Isso tudo é uma história muito embolada. E então a gente hoje, o que que a gente tem? A gente tem uma situação que está difícil de desenrolar, né? tá difícil de desenrolar, porque Israel não tem nenhuma força militar ajudando, não tem ninguém que ajude. E contra Israel sempre foi, desde a guerra da independência, que Israel não tinha possibilidades de armamentos, de se Mas os Estados defender. Unidos ajudam Você vê, num Israel. momento, em poucos momentos, tinham 6, 7 países árabes lutando contra Israel, Sim, mas agora os Estados Unidos ajudam Israel com armamentos, com com muita armas. coisa. Agora, lá, aos palestinos, não é que ajuda com armamentos, ajuda com força humana. Sim, Soldados, os exércitos dele, você vê então. a guerra de Yom Kippur, foi a Síria, foi o Sim, sim, Iraque, o sim, sim. Egito, todo mundo contra. São exércitos, países, não tem ninguém a favor. É lógico que os Estados Unidos, sem as armas que os Estados Unidos fornece agora, no momento, Israel tem sempre bastante armamento em depósito, mas na intensidade da luta, como está agora, esgota, termina. Você precisa renovar o tempo todo o estoque. Logicamente que sem essa ajuda americana de fornecimento de armas, eles não precisam fornecer ajuda humana, mas armas, sem isso não dá. E até mesmo os ataques lá do Iêmen, que veio em direção a Eilat, os navios americanos também interceptaram aqueles Claro, drones que eles enviaram. claro. Então a gente não está totalmente assim, não estamos à deriva, né? Não, nós não estamos Não, à é que você deriva falou de de um jeito jeito. nenhum. Não, você Não, falou não de um estamos. jeito que deu Mas assustou um é a tal pouco. história da injustiça, tá Sim, entendendo? As pessoas, eu garanto que esses estudantes jovens americanos que estão lá fazendo o que eles estão fazendo nos campos das universidades, que se você perguntar para eles um pouco da história, por que é assim, por que é assado, eles não eles vão não saber. sabem nada. É. Eles não têm a menor ideia. E ainda dá justificação ao ataque de outubro, porque Israel quer ocupar Gaza. De Imagina. onde é que eles tiraram essa história da carochinha? Mas isso é falta Israel de tem que fazer em informação Gaza. e, infelizmente, é o que corre, né? E as pessoas não procuram informação. É isso. É muito, É, muito desleal, é, eu às vezes eu digo, é mais ignorância do que antissemitismo. é A verdade. ignorância é É, tão grande
da história, dos fatos concretos que aconteceram, não é há 2.000 anos atrás, não, há 75 anos atrás, quando foi proclamada a independência de Israel. Não, É verdade. não muda nada, não muda nada. As pessoas não têm interesse em aprender as causas. Existem problemas, mas que têm causas. Vai Porque o estudar inimigo, por quê. Ruth, o inimigo, que no caso são os terroristas, né? Eles fazem tudo para continuarem com essa mesma situação, que é, eles mantêm esses 2 milhões de palestinos ali na pobreza, né? E é um povo sofrido, é um povo que não tem como se defender, né? E Israel, quando ataca e quando tem essas guerras, é o poder, entre aspas, né? É o poder militar contra os pobrezinhos dos que estão ali, e isso é o que vende. O que que Sim, vende? O que mas que não é a vende no jornal? verdade. É a É, manchete, né? É não a, é a é a, verdade a que Israel tragédia que avisa. vende. Não, Infelizmente é isso. Então, não eles, tem para nenhum eles é interessante exército manter no essa mundo, situação. não tem nenhum exército no mundo, nenhum, que antes de bombardear Avisa. avisa as pessoas do setor que vai ser bombardeado A que gente sabe saiam disso. e A gente fujam. sabe disso, Ruth. Mas acontece que a gente sabe porque a gente vive, não só aqui, mas quem é judeu sabe. Mas quem não é judeu, que não acompanha e que não está nem Mas aí, acontece que eles não você estão está pensando interessados que. em estudar, em pesquisar. Eles não têm esse interesse. É mais fácil comprar a, Mas você pensa que lá a no, ideia do você está coitadinho. pensando que entre aqueles estudantes nas universidades americanas não tem judeus? Lógico que tem. Tem judeus. Lógico que tem. E eles estão sofrendo ameaças, inclusive. Sim, se a situação fosse contrária, eles já não estariam lá, eles já estariam no céu É há verdade, muito tempo. é verdade. Mas isso, infelizmente, a gente não sabe explicar o porquê, né, Ruth? Eu acho que talvez porque o povo judeu é o único que tem um país, é o único que tem um país como Israel. Então, isso desperta muita. Sim, mas é o único povo que só pode ter um país. Os muçulmanos, quantos países eles têm? Pois é, Mais de mas as 60 pessoas não pensam países assim, não dá, não adianta. muçulmanos. É. Os cristãos, países cristãos, quantos países eles têm? Israel é o único que só tem um, mas também é um paísinho pequeno. Quantos judeus tem no mundo? 15 milhões, Mas 16 e por que que milhões? os judeus sempre foram perseguidos ao longo da história? Por quê? Sim, porque os judeus são poucos, porque os judeus nunca tentaram fazer, querer, como é que se diz? Erguer, É, não, fazer, hã? proselitismo? Hã? Não proselitismo, tentar conversão. Então, A religião judaica é. não tem isso de tentar fazer conversão. Só é judeu quem nasceu de mãe judia. Sim. Mas Oh, isso que eu estou falando é isso, não tem motivo, não existe motivo. Aliás, não existe motivo para um monte de coisas, Ruth. Infelizmente, o mundo não é justo, né? E a gente está vivendo uma situação muito difícil e muito em consequência dessas. Eu até falo, essas redes sociais, elas ajudam muito, ajudaram muito, mas atrapalham muito também, né? Você não sabendo lidar com as ferramentas disponíveis, você pode tanto levar para o bem como para o mal. E o que claro. está acontecendo é isso. Está se divulgando coisas mentirosas, e não só no nosso caso, eu acho que no mundo inteiro, né? Está havendo esse problema em relação ao que é o correto, ao que é o verdadeiro, e o que é falso, o que é mentira. E isso se Você espalha vê, como uma a, pólvora. a humanidade é tão cruel. Hoje eu ouvi, um pouco antes de entrar no Zoom, teve Hadashot. Hoje,
A Rússia, a gente está falando agora, tem essa guerra, esqueceu da Ucrânia. É. Hoje, a Rússia mandou não sei quantos foguetes balísticos contra Kiev, a capital da Ucrânia. Quanto tempo já está durando essa guerra? Mais de um ano. Quantas pessoas já morreram lá? Quantas pessoas? Quantos refugiados saíram de lá para o mundo? E ninguém fala E mais o que nada. Ninguém faz ninguém vai manifestações falar contra os nada. russos, ninguém queima a bandeira da Rússia em universidades, ninguém faz Pois nada. é, Por está quê? tudo bem, porque eles não são judeus. Porque eles não são judeus. É isso. Então não adianta a gente ficar aqui. É sempre a mesma tecla. Eu sei que a gente tem que falar, a gente está tentando, né, através de ONGs, através de tudo que é possível, esclarecer. Mas eu acho que isso é uma coisa que está impregnado. Quando a pessoa é É racista, quando a pessoa é isso antissemita, quando a pessoa está no DNA dos DNA das árabes. pessoas. Se bem que foi também publicado aqui do Serviço de Estatística que os árabes israelenses não estão assim morrendo de amores pelo Hamas, Não, nem pelo que eles estão fazendo. pode morrer Absolutamente. de amores Eles disseram, pelo que eles estão fazendo, só se eles fossem burros, né? né, eles disseram que eles estão vivendo bem em Israel, que eles não É, sofrem nada. Eu te digo, aqui onde eu moro, a maioria de quem trabalha aqui são árabes, pois árabes é. israelenses. E em hospitais também, né? A gente sabe disso. Hospitais, médicos, É. enfermeiros. Para que eles vão trocar O isso médico que por está tratando terroristas? de mim, desse problema de dor crônica, né? Tem Aham, essas ambulatórios de dor, clínicas aham. de dor, onde eu sou tratada no maior hospital de Israel, que é o Tel HaShomer. Quem é o meu médico? Claro, Árabe. para mim, ele é um israelense. Não é isso. Eu não perguntei a ele o que ele é, nem ele me disse, mas pelo nome dele eu sei que ele é É. E por que que ele vai nascido ser? aqui, Por que os que ele vai pais dele trocar o também. conforto Ele do já é trabalho um não sei dele, que da casa número. dele, para se aliar a fanáticos Não, de jeito nenhum. psicopatas? Para que ele Ele, vai ele fazer isso? progrediu na vida, os filhos dele também estão progredindo. Então, mas quantos? É isso que eu falo. Infelizmente, nem todo muçulmano, nem todo árabe, a gente sabe disso. Mas o problema é Claro. que eles estão calados. Enquanto todos ficarem calados, vai soar só Escuta, o eles não ficam negativo. calados porque eles são cidadãos como eu, de modo que eles têm direito de votar. Tem 3 partidos árabes que são eleitos na Knesset. Ora, bolas, eles têm direito de falar, eles têm países, têm partidos aqui que estão na Mas o Knesset. próprio partido Não, daqui, a árabe, é contra o Hamas. Ele se sim, manifestou, claro. claro, claro. Então é isso. A gente tem. Ai, Ruth, a gente tem que confiar que alguma coisa vai mudar, a gente tem que confiar que essa guerra vai acabar e que a gente vai conseguir. Claro, a guerra vai Não é acabar. possível, a O que, gente não pode o que a pensar gente no pior. lamenta é o São número de muitas mortes. mortes, isso é realmente terrível. Isso está muito As, ruim. as ligas de futebol já voltaram a se apresentar todo fim de semana, durante a semana, os jogos das ligas de futebol, de basquetebol, e os israelenses que estão participando das, dos campeonatos internacionais e que ganham medalhas, estão lá, estão indo. O mundo está funcionando. É, aqui também, Tel Aviv está a vida normal. Apesar de você, em cada esquina, em cada lugar que você vai, ter uma homenagem, né? Às vítimas, aos sequestrados, aos reféns. Enfim, a gente convive com isso e isso vai ter que chegar a um fim. Vai ter um fim. E a gente só Claro.
tem que torcer para que seja logo. Mas, infelizmente, a gente está lidando com terroristas. E terroristas, eles querem terror, não querem paz, né? Então, vai ter que ser não na querem pressão. paz. Vai ter que ser na pressão. Israel tem que pressionar militarmente para eles se renderem. Parece que muitos se renderam nesses últimos dias. Muitos rendidos. Porque com o fato de Israel separou as três partes de Gaza, o norte, o centro e o sul, e em cada um está fazendo um tipo de atividade de acordo com a situação da população, a quantidade de túneis e de armas, de modo que em áreas como, por exemplo, no centro, que agora Israel desceu já do norte, continua no norte de Gaza, não é no norte de Israel, norte de Gaza, e passou uma parte da, da, das tropas para a parte central. E lá Israel não tinha muito conhecimento do programa de túneis, e nem os combatentes do Hamas sabiam que onde estavam as tropas de Israel naquela área. Ontem, anteontem, tiveram lá batalhas tremendas que morreram muitos soldados do Hamas, porque eles estavam despreparados. Que no momento que a número sensível de comandantes de tropas foram eliminados, então os soldados deles não sabem onde estão, não recebem ordens, não recebem armas que você tem que o tempo todo renovar. Uhum. Eles acabam morrendo. O número de terroristas que têm sido eliminados é bastante grande. E agora estão lá, já entraram desde ontem na parte central de Gaza e deixaram uma tropa menor lá e também se dirigindo ao sul, onde tem agora bastante população e também parte dos combatentes do Hamas, que eles querem se misturar com a população civil e sumir, fugir. Não param, né? Eles não param, mas a gente está Não avançando. para, mas a Isso é uma gente também não informação para, relevante, a e saber que a todo gente está mundo quer avançando. paz, todo mundo quer paz, mas Claro, quer uma paz justa, não certo. uma paz que eles vão continuar Pois é. É fabricando isso. foguetes e cada 2, 3 meses fazer um festival de Deus me foguetes. livre. Não dá, Não dá mesmo. não dá, não dá. Ruth, vamos Eu aguardar. quero ver um país no mundo que aceite isso. Não, lógico que não existe. Não Isso existe, não mesmo. existe, não existe. Vamos aguardar e vamos torcer, né? Eu sei que também no norte de Israel levou embaixadores de outros países, né, para ver a situação lá, porque eles também estão desrespeitando o acordo que foi feito na última guerra contra o Líbano, e eles não poderiam estar onde eles estão localizados, não é isso, Hezbollah? O Hezbollah ontem, inclusive, eles declararam que, se a situação em Gaza for diminuir conforme está aparecendo, eles também vão diminuir. Porém, Israel exige uma faixa de separação entre as duas fronteiras, porque não é possível que todos os Yishuvim e Kibbutzim, Moshavim do norte de Israel, que a fronteira é uma cerca. É. E está Eles ali, não podem ficar lá. não tem nenhum quilômetro. Enquanto não tinha Hezbollah a vida toda, os, os habitantes do sul do Líbano trabalhavam em Israel,
Agora não vai ninguém trabalhar em Israel. Israel tem que parar com isso. Israel tem que parar de ser bonzinho, né, Ruth? Pois é. Tem que ser. É do Líbano, vai trabalhar no Líbano. É palestino, vai trabalhar em Gaza. Ninguém pode. É da Cisjordânia, vai trabalhar lá dentro. Não pode. Infelizmente, não pode. É uma situação muito difícil. Bom, Muito difícil. não Pois sou é. eu nem você que vamos resolver o problema da humanidade, nem de Israel. Então, mais uma vez eu te agradeço Nada. essa sua Agradeço. disponibilidade de nos atualizar com as informações e vamos torcer, sempre torcendo para que no próximo encontro a gente já tenha boas notícias. É assim que a gente tem que pensar. Só boa notícia. Já É isso? Sorot Tovot. É isso aí. E Ruth, que Shabbat tenhamos hoje o Shalom. Shabbat Shalom. Tudo de bom para Aqui, você e que horas melhoras aí são para você. agora? Meio-dia, às 4 e pouco. Daqui a 4 horas A gente entra começa o no Shabbat, Shabbat. Que seja um Shabbat de paz. de paz. Ok, Beijo, querida. Ruth. Beijo.